Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério, o 25º episódio da quarta temporada. É o último da quarta temporada. Olá Vasco, estás bom? Olá, cá estamos para nos despedirmos desta temporada. Temporada esta dedicada a jogadores que já tinham um bom sucesso na carreira e que possivelmente poderiam dar um salto diferente, mas que por vezes o salto é para lá nenhum. Sim, é isso. São contratações que se esperam, que aparentemente, na teoria, tem tudo para dar bem, Mas não dão. Mas no final, não. E já sabem que a quinta temporada também está a ser preparada, começa também muito em breve e vai ser dedicada a flops nos grandes, portanto não está muito relacionado apenas e só com os jogadores que eram craques e vieram aos grandes, mas jogadores que se calhar esperavam que eram craques e depois não foram. Vamos começar muito em breve. Hoje vamos falar de Bojan Krkić e a sua transferência para a Roma na temporada de 2011 e o que eu achava que este rapaz ia dar craque. Pois, tu e quase toda a gente que acompanhava futebol naquela altura. Ele era o Messi de pé direito. Não era? É verdade, é verdade. Era um verdadeiro fenómeno. Ele aparece muito novo no Barcelona, mas a jogar como se fosse um adulto e a entrar facilmente numa equipa recheada de estrelas. Na altura a bater vários recordes de mais jovem a jogar e mais jovem a marcar. Se não me engano, ele ainda será o mais jovem a chegar aos 100 jogos com a camisola do Barça. Barcelona, em termos de juventude a entrar e a marcar. Acho que entretanto foi batido, porque o Barcelona aposta muito na juventude nos últimos anos. Há o Lamine Yamal, obviamente, mas antes ainda houve o Ansu Fati, também tem alguns, tinha alguns recordes. O Borja no início, no fundo, começou esta nova tendência, se assim se pode dizer. Era uma forma muito peculiar sempre do Barcelona trabalhar. E depois de ter descoberto Messi, os culés passaram a olhar para estes jogadores de La Masia de uma outra forma. E o Bojan Krkić, na altura em que ele aparece, não é desprimor nenhum de dizermos que era Messi à esquerda, Bojan Krkić à direita, ou se quisermos ao contrário, com pés opostos e mais novo. Sim. O Bojan jogava mesmo muito bem. Ele chega a ganhar 2 Ligas dos Campeões pelo Barcelona com o Guardiola e a jogar com regularidade, principalmente na primeira época do Guardiola, em 8-9. E na altura ele só tinha 18 anos, mas já parecia um experiente. Sim, 8-9 ele já era a segunda época. Exatamente. Na equipa principal do Barcelona. Ele tem uma entrada ali em 7-8. Ainda é a equipa do Ronaldinho, a equipa orientada pelo Frank Rijkaard, tinha o Ronaldinho, o Deco. E ele ganha também essa? Ele joga, estreia-se nessa temporada, sim. Não é uma época em que o Barça faça grandes coisas, porque não acaba por não ganhar, se não ganha nada, se ganha uma supertaça. Mas o Bojan facilmente entrou numa equipa recheada de estrelas e imaginem, ele teria uns 16 anos, talvez. Sim. E de repente está a jogar ao lado do Messi. Pronto, na altura ainda não era a instituição que é hoje. Exatamente. O Messi também ainda estava a dar os primeiros passos, mas era um nome forte. Mas tinha o Ronaldinho, tinha Deco, tinha Eto'o, tinha Puyol. E o Bojan entra naquela equipa muito facilmente. E a jogar muito bem. Era rápido, tinha técnica, tinha boa visão de jogo, rematava muito bem, o que lhe permitia marcar muitos golos. E naquela altura achava-se, está aqui um novo craque. Claro. E ele ainda ganha um europeu de sub-17, um europeu de sub-21, e esperava-se que o Bojan marcasse uma era. Claro. E ele olha para o futuro e pensa de que no Barcelona eu não vou ter o papel que quero ter. Pois, até porque depois ele surge então em 7-8, como falamos, mas em 8-9 ainda havia o Henry também. Sim. Ainda havia o Henry. Quando chega o Guardiola e encaixa o tridente Eto'o, Messi e Henry, e o Bojan acaba por perder muito espaço. Obviamente foi utilizado com regularidade, foi uma época longa e ele foi jogando, ele marca 10 golos, se não me engano. Certo. Na época seguinte chega o Ibrahimovic, saiu o Eto'o, e o Bojan continua a ser uma opção secundária para o Guardiola. Em 10-11 aí chega o David Villa e o Bojan é cada vez menos utilizado. Não é desprima para ninguém
ser suplente no Barcelona, não é? Claro. Mas ele queria ser algo mais. Mas ele queria ser algo mais, e na altura muita gente também achava isso, do género. Ele tem que sair para... É um desperdício de talento ter um jogador destes no banco, tapado por tantos craques. E ele vai para a Roma. Foi uma contratação muito surpreendente naquela época. É verdade. Era uma Roma que queria, ainda quer nos dias de hoje, voltar aos títulos. Voltar aos títulos. E ele também vai para a Roma, aqui um contexto, porque o Luís Henrique é o treinador. Se calhar muita gente fica a pensar. O Luís Henrique treinou a Roma. É verdade, treinou, sim senhor. E foi o primeiro grande projeto do Luís Henrique enquanto treinador sénior, porque ele sai da equipa B do Barcelona para a Roma, e o Bojan Krikic é uma das primeiras contratações que ele exige também à romanista, porque tinha sido um dos seus jogadores de base o Luís Henrique na equipa B. É uma época em que a Roma contrata muita gente, contrata o Heinz, o Gago, o Borriello, o Lamela, tanto jogadores experientes como principalmente jogadores jovens. O José Ángel, que chegou a jogar no Porto, é verdade. Também é contratado nessa temporada pela Roma, também porque o Luís Henrique o conhecia, e parecia estar aqui reunido. O Pjanic também contratado nessa temporada. Ou seja, Dani Osvaldo, já lá estava assim. Parecia uma Roma fortíssima, pronta a atacar o título, até porque o Inter, que tinha sido campeão da Europa em 2010, tinha perdido o Mourinho. A partir daí perdeu o título na época seguinte para o Milan. Estava em mudanças, o Inter. Sim. Foi uma espécie de all-in que a equipa da Roma quis fazer para tentar chegar ao título. Quando nós falamos na semana passada, por causa do Suazo, que o Inter na altura do Suazo era o crónico campeão, aqui passado poucos anos, é verdade, mas já tinha passado algum tempo. Era a Juventus a entrar em cena. A Juventus começa nessa altura, mas no início da temporada havia muita expectativa e estava tudo em aberto, se isso pode dizer. Não havia um claro candidato ao título. E a Roma faz 7º lugar. Pois é isso, mas a época foi muito má. Quer dizer, o 7º lugar, a Roma vai tendo vários 7º lugares. Sim, mas perante uma aposta grande... Foi muito abaixo das expectativas. Quais foram os números dele, do Bojan? E ele faz 37 jogos e marca 7 golos. Ele é o jogador mais utilizado, o jogador que fez mais jogos pela Roma nessa temporada. Nós aqui há uns tempos falamos, a propósito do Andy Carroll, que tinha sido também muito marcado por uma eliminação europeia pelo Braga, e aqui na Roma também acontece o mesmo. A Roma é eliminada no play-off da Liga Europa, antes de entrar na fase de grupos da Liga Europa, pelo Slovan Bratislava, e é aí que o Bojan Krikic se estreia. Aqui os 2 jogos. E isso marca a carreira quer do Bojan, quer do Luís Henrique. Ficaram muito marcados por essa eliminação contra uma equipa claramente inferior. E logo na altura, eu recordo, o Luís Henrique, eu acho que faz a época toda na Roma, mas foi muito desacreditado e com muita gente a achar que não é o homem certo. Não é o homem certo, nem vai ter sucesso como treinador. E veja-se agora onde é que está o Luís Henrique. E o Bojan acaba também por ser refém dessa derrota. A Roma foi sempre muito irregular, e o Bojan ainda marca até em jogos grandes, marca ao Inter, marca ao Milan, mas nunca conseguiu, longe disso, ser o jogador que chegou a ser no Barcelona. Foi uma enorme desilusão, tanto foi desilusão que só ficou uma temporada. Mas ficou só uma temporada. Há aqui um condicionante importante. Ele custou 12 milhões de euros à equipa da Roma, e a Roma, tal como acontece ainda hoje em dia nas equipas italianas, há uma série de acordos quando há esta espécie de empréstimo, porque isto era um empréstimo, em que a Roma, para ficar com ele, tinha que pagar 40 milhões de euros, e era uma verba de facto bastante alta, e se não ficasse com ele, o Barcelona tinha que pagar 13 milhões à Roma. Ou seja, o Barcelona emprestou um jogador e ainda lhe pagou 1 milhão de euros à Roma, no fundo foi isso. E ele voltou, e depois foi quando foi emprestado para o Milan na época a seguir, e ele não fica na Roma, apesar de todas estas dúvidas sobre o valor, mas é precisamente pelo valor ser demasiado alto, e 40 milhões de euros era de facto um valor bastante alto em 2011, ou 12 nesta altura, para que a Roma ficasse a título definitivo com o Bojan Krikic, olhando naturalmente para a época que o Bojan Krikic fez. E o que é certo é que aí começou, apesar de ele só ter 20 anos, 21 nessa altura, começou quase o início do fim da carreira do Bojan, parece muito. Ele em 7 anos esteve
8 clubes diferentes. Só essa instabilidade mostra. Eu lembro que ele também joga então no Milan, como tínhamos falado, joga no Ajax, Stoke joga City, na Premier League no Stoke, vai para o Mainz, Alavés. No Mainz e no Alavés não me lembro nada dele, nada. Vai ao Montreal Impact. Aí eu ainda tenho uma ideia. E termina a carreira no Vissel Kobe. Também já não me lembro. Aqui há de ter sido o companheiro do Iniesta, não é? 2022. Sim. Foi companheiro do Iniesta. Ele é uma figura impactante do futebol de formação do Barcelona, o Bojan Krikic. Ainda hoje em dia tem um papel muito importante na formação de La Masia. É visto muitas vezes com o Deco, por causa do Deco ser o diretor desportivo. E ele é um dos grandes conselheiros, o Bojan Krikic, do Deco. E se quiseres, tem agora os louros de poder... se calhar dizer ao Flick, olha aqui o Casadó, o Barsi, e estes meninos novos, tirando naturalmente o Lamine Yamal, que já é, eu diria, de um outro patamar, mas há muitos que estão ali escondidos, e eu acho que é importante, se calhar, o Bojan Krikic, a esta distância, perceber que se calhar devia ter ficado no Barcelona mais uns aninhos. Pois, é isso. Mas essa experiência que ele teve como jogador será certamente muito importante nas funções que ele... Claro. Que ele agora desempenha, não é? Ele tem exatamente a mesma experiência que os miúdos estão a ter agora, e pode aconselhá-los. Mas esta mudança para a Roma é completamente legítima. Estamos a falar do treinador que lhe dá as primeiras grandes oportunidades na formação, que é o Luís Henrique, o chama a sénior com 16 anos. Tinha tudo para correr bem. Eu recordo que na altura a Roma foi muito falada por estas contratações, mas principalmente por causa do Bojan. Afinal, estamos a falar de um jogo que tinha ganho 2 Ligas dos Campeões. E estamos a falar de uma Roma que quis mudar o seu sistema com a chegada de Luís Henrique para tentar implementar um estilo de jogo mais barcelonista, e o Bojan Krikic era, no fundo... era a cara desse projeto. Era a cara desse projeto e era a cola dessa ideia. Mas, por vezes, é preciso mais do que um jogador. E o Bojan estava sozinho. Mas quem começou a ver os primeiros passos do Bojan, principalmente ali na época 7-8, quando ele se estreia com o Rijkaard, se calhar também o contexto ajudou, porque esse Barcelona vivia ali uma crise quase de identidade, os melhores jogadores não estavam a render tanto, e havia aquela ânsia de temos que apostar em sangue novo. Obviamente que isso ajudou, mas ele tinha muita qualidade, e acho que quem começou a ver em 7-8 achou que o Krikic, portanto ele tem agora quantos anos? Ele é de 1990, portanto tem 35 anos. Acho que toda a gente achava que, se calhar nesta altura, já estaria no final da carreira, mas que até há 10 anos, ao menos... Estaria em grande nível. Acho que toda a gente achava que ele seria a cara do Barcelona durante muitos anos, que seria jogador influentíssimo da Espanha. Também ele acabou por ter algum azar, porque quando começa a surgir... É também a altura em que a Espanha tem a super seleção, que é uma vez campeã do mundo e 2 vezes campeã da Europa. Ou seja, o espaço não era assim tanto quanto isso. Havia Torres e Villa logo para o ataque, havia Negredo, Soldado, Lorente, havia muito boas opções. Se calhar noutra altura, ou antes ou depois, o Bojan até poderia ter tido mais oportunidades na Liga Espanhola, não, na seleção. Na seleção espanhola. E se calhar até podia fazer ali um bilharete na seleção espanhola e mudar a própria carreira, porque quem o via a jogar achava que ele seria a figura da seleção espanhola. Verdade. Pouco depois. E é muita daquelas carreiras que toda a gente olha para trás e pensa: o que é que falhou aqui? Neste miúdo tinha tanto potencial. Jogou em grandes clubes, não é? Ele tem uma carreira Barcelona, Roma, Milan, Ajax. Depois vai por aí abaixo. Estamos a falar, até parece que ele teve uma carreira fraca. Não, mas esperávamos todos, quando ele vai para a Roma, que pudesse ser um bocado melhor. Na atualidade temos também o Ansu Fati, não é? Claro, também foi para o Mónaco. Também surgiu muito novo, mais ou menos com a idade do Bojan Krikic. E começa também a jogar na Liga dos Campeões. Grande impacto. Sim, sem depois dúvida. Perde toda a chama. Também foi para o Brighton. Verdade, teve alguns problemas de lesão, mas quem vê agora, e aliás na época passada no Barcelona, ele esteve no plantel do Barcelona, e o plantel do Barcelona não era muito extenso, mesmo numa da rotatividade de plantel, teve a haver substituições durante o jogo, muitas vezes o Ansu Fati era suplente não utilizado, até o Paulo Victor, que atualmente está no Braga, era muitas vezes lançado ele primeiro que o próprio Ansu Fati, porque eu não sei a idade que ele terá agora, mas deve ter uns 20 e poucos, sim. Pois é isso.
E parece-me que vai pelo mesmo caminho aqui do Bojan Krikic. Do Bojan. Ele agora foi para o Mónaco. Acho que ele ainda nem jogou devido a uma lesão. Ele não tem tido uma carreira fácil pelas lesões, mas aparecem aqui estes fenómenos. E naturalmente o Barcelona vai apresentar sempre alguns assim, porque é uma equipa que aposta na formação, e tem muita qualidade na formação. Pois e portanto, e ainda há pouco falaste no Lamine Yamal, para haver um Bojan e um Ansu Fati que não rendem a 100%, melhor, não tem a carreira que todos nós esperávamos. Há outro que aos 18 anos, ele já tem 18, fez em julho, sim, meio de julho, que já é um dos melhores jogadores do mundo com 18 anos, que obviamente tem que ter cabeça, porque ainda não está 100% os projetos certos e as pessoas certas e tudo isso. E o Bojan acreditava que estava nas coisas certas. Pois é isso. E há aqui também o contexto. O Lamine Yamal não teve tanta concorrência. Obviamente tem concorrência que joga no Barcelona, mas não eram nomes tão fortes como o Bojan obviamente. No Barcelona, em que tens Messi a começar a impor-se, tens o Henry, que era sem dúvida um dos melhores jogadores daquela altura, e o Eto'o, que já estava há muitos anos no Barcelona, era um dos melhores avançados do mundo daquela altura. O que o Bojan conseguiu fazer em 7-8 com esta concorrência e com a idade que ele tinha é incrível, mas ao mesmo tempo isso prejudicou porque acabou por esperava-se mais, não ter tanto espaço para jogar tanto. Claro. E é assim que estamos conversados sobre o Bojan Krikic na Roma, uma transferência de 2011, e estamos também encerrados quanto a esta quinta temporada. Vasco, obrigado. Não, obrigado. Quinta não, quarta temporada. A quinta vai começar agora na próxima. Fico feliz porque é sinal que não te cansas. E a companhia também é boa. É verdade. Estamos de regresso para a semana com a quinta temporada. Fiquem com o 00 e com o Negócio Mistério.